Bora lá, bora lá. Mais uma live. Mais uma para conta, para transbordar na vida do pessoal. Papel e caneta na mão. Vamos entregar um conteúdo muito poderoso hoje. Conversar sobre a fé, né? Como está sendo a sua fé? Como tem sido a sua fé, né? Boa noite ao pessoal que está entrando aí. Vamos encaminhando a live para o pessoal também transbordar. Tem uma foto que eu postei ali agora, né? Que diz bem assim, né? Deus dá semente para quem semeia. Então, seja um semeador, né? Que ele vai dar as sementes necessárias para você. Então, semeie o seu conteúdo na vida dos outros, né? Esse é o intuito de estar aqui fazendo as lives. É semear e transbordar na vida de vocês o conhecimento que eu tenho. Eu não quero reter o conhecimento para mim e eu quero transbordar na vida de vocês, tá bom? Vou encaminhar aqui para algumas pessoas também, né? Sempre faz parte, né? Então, isso aí. Vamos conversar sobre fé hoje. O que vocês entendem por fé, né? Eu trouxe vários versículos bíblicos aqui, né, para dar essa explicação para vocês, mas basicamente, né, a fé, ela é a certeza das coisas que ainda não se veem, certo? Então, o que é a fé, né? É você esperar sem acreditar. Boa noite aí para Maria que tá chegando, Gabriel, todo mundo que tá entrando aí. Tenha uma excelente noite. Então, né, o que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, mas não se veem. É esperar e acreditar que vai acontecer, né? Não tem como entrar nesse assunto sem trazer diversos versículos bíblicos para explicar para vocês. Eu vou daqui a pouco ler para vocês Hebreus 11, porque tem bastante exemplos, né? E eu quero falar sobre esses exemplos com vocês e até conversar mais sobre, né? Então, basicamente, né? Já vou entrar ali na parte dos versículos, mas só lembrando, né, pessoal? Façam perguntas para si mesmo, para vocês começarem a perceber, será que a minha fé tá falha mesmo? Será que o que eu tô pedindo para Deus eu não tô recebendo porque eu não tô pedindo com a intensidade certa? Será que eu não tô recebendo porque eu não pedi, né, da forma certa? Tem um versículo bíblico que diz, né, que a gente pede e não recebe porque pede mal, né? Ontem na live com o Peve, eu até comentei, né, às vezes a gente ora tão rápido, mas tão rápido, que nem Deus consegue entender o que a gente tá pedindo, porque Deus, eu quero... Acabou. Ou simplesmente reza ali um Pai Nosso, que tipo, querendo ou não, o Pai Nosso, ele se tornou uma oração comum, né? Não desfazendo do poder, porque o poder da oração é totalmente forte, mas a partir do momento que você fica repetindo a todo momento aquilo, a Igreja Católica deixou o Pai Nosso, ele muito... Como que eu posso explicar pra vocês? Muito comum, entendeu? Que as pessoas, elas oram ele de uma forma alienada. Então, elas estão ali, Pai Nosso que estás no céu, sem entender o verdadeiro significado que está por trás da palavra Pai Nosso, né? Por trás da oração, né? Do Pai Nosso. Então, as pessoas, elas oram o Pai Nosso de forma alienada, de forma automática, sem entender o verdadeiro sentido por trás, sem prestar atenção em cada detalhe de cada palavra, né? Então, quando a gente lê a Bíblia, é muito importante ter essa intenção, né? De você ler fazendo a tradução de cada palavra da forma correta, o que quer dizer e tudo mais, né? Então, ali em Coríntios 2, 5, diz assim, né? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, não tem como você
agradar a Deus, né, se você não tiver fé. Não tem como você agradar Ele se não tiver ali a fé, né? Tem que ter fé para agradar a Deus, né? Que já puxa ali em Hebreus 6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé, ela vai ser basicamente, eu acredito em Deus, acredito que Ele está ali, acredito no que eu estou pedindo, acredito no que eu vou receber, que eu estou pedindo para Ele, e pelo simples fato de eu não ver Deus, mas eu acreditar que Ele está ali, Ele me recompensa através disso, né? Ele está ali recompensando os que creem nele, né? Então, em Tiago 1:6, diz assim: peça, porém com fé, em nada duvidando. E muitas pessoas, elas duvidam quando elas estão pedindo as coisas para Deus. Elas pedem duvidando, por isso que não recebem, né? Então, dando continuidade ali ao versículo, peça, porém com fé, em nada duvidando. Porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e levada de uma para outra parte. Então, como está escrito também, não tem como agradar ele, né? Não tem como agradar ele se não tiver fé. O Rafa comentou ali, né? Você pisa e Deus coloca o chão. É exatamente isso. É você pisar sem ver o chão e quando você der o passo, Ele vai colocar o chão para você. Mas enquanto você não der o passo, Ele não coloca o chão ali. Enquanto você não der o passo, Ele não vai colocar o chão. Então, eu vou ter que pisar acreditando que Ele vai colocar o chão, né? É a fé. É acreditar no que não tá vendo, né? Então, eu quero começar aqui a leitura de Hebreus 11 com vocês, porque tem vários exemplos bíblicos e eu achei bem interessante, né? Essa parte ali dos Hebreus 11. Então, eu vou dar início. Pessoal que tá chegando, boa noite aí pra todo mundo. E vamos encaminhar, gente. Vamos encaminhar para todo mundo receber e ser abençoado, né? Aqui no começo da live, vou falar agora, né, para os que entraram depois. Eu vou passar um código aqui para vocês agora, tá? Não retenha o que é de Deus. Não retenha o que é de Deus. Transborde o que é dele. Deus, ele dá a semente para quem semeia. Então, não guarde somente para você o conhecimento que você tem. Não guarde somente para você o melhor conteúdo que você tem. Então, transborde para que você possa receber cada vez mais. Quanto mais você transbordar, mais você vai receber, porque você tem que ter, né, para conseguir transbordar. Então, não guarde o seu melhor conteúdo e transborde o máximo na vida das pessoas, tá bom? Então, vamos começar ali, né, Hebreus 11, né? Então, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, a fé basicamente é crer que vai acontecer, ter 100% de convicção que aquilo vai ocorrer, sem nenhuma dúvida que aquilo não vai acontecer, né? Então, eu creio 100% que aquilo vai acontecer, e eu creio que vai acontecer e vai acontecer. Então, dando sequência, né? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que foi por meio da fé que as histórias dos nossos antepassados tiveram testemunhos para serem contados agora. Foi por causa da fé deles que o nome deles foi levado à Bíblia, né? Foi por causa do nome deles, por causa da fé deles, que eles tiveram o nome deles engrandecido, né? Pelo Senhor. Que já
vamos dar continuidade aqui. Continuidade, eu ia relacionar com um versículo aqui, mas o versículo vai vir pra frente, então eu vou relacionar com ele depois, né? Então, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Então, Deus, ele teve ali a fé que ele ia fazer o universo e simplesmente ele criou. E foi feito, porque ele é o Todo-Poderoso, né? E de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, o nosso universo, antes dele ser o que ele é hoje, ele foi imaginado. Imaginado aonde? Na cabeça de Deus. Então, a fé, você imagina que vai acontecer, e aí ela se vê no material, se vê no físico. Então, Deus, primeiramente, ele imaginou que ia fazer o mundo, e aí ele fez o mundo. Então, a fé é o quê? É a imaginação e ter 100% de convicção que aquilo vai acontecer, né? Então, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Então, Abel, né, ofereceu o sacrifício para Deus, e Abel tinha a fé maior que a de Caim, entende? Então, Abel, ele tinha tanta fé e ele tinha um relacionamento tão bom com Deus que ele foi invejado por Caim, que foi lá, né, e todo mundo sabe a história, e matou ele, né? Então, ele tinha um relacionamento tão bom, tão abundante, ele tinha tanta fé em Deus, que a outra pessoa que não tinha fé tinha inveja do relacionamento que ele tinha ali com Deus, né? E ali no final do versículo, né, fala assim: embora esteja morto, por meio da fé ainda fala, né? Que nem a gente está falando aqui dele, o cara já morreu há anos, mas por causa da fé dele, o nome dele foi engrandecido, porque engrandeceu também o nome de Deus, né? Dando continuidade, né? Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Então, se você está no caminho certo, se você está agradando Deus, não tem como ele não engrandecer teu nome. Se você está seguindo o princípio, se você está seguindo todas as coisas que Deus gosta e não fazendo as coisas que ele não gosta, não tem como ele engrandecer teu nome. Ele engrandece o teu nome, porque ele é o Todo-Poderoso, né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a partir do momento que eu agrado a Deus, que eu tenho convicção que ele existe, sigo os princípios, sigo as regras, né, os testamentos, ele engrandece o meu nome, como ele engrandeceu o nome de todos os profetas, de todas as pessoas que a gente está falando aqui, né? Então, pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, então, né, Deus avisou para Noé que ia vir o dilúvio, ninguém acreditou, foi taxado como louco, né, um doido construindo ali uma arca no meio do nada, né, no meio de uma multidão de gente olhando, o cara tá doido, falando que o mundo vai acabar. Então, ele passou, né, por isso, né, ele teve que respeitar a vontade de Deus ali, ele fez a vontade de Deus sem ele também ver. Então, ele também não viu, mas ele foi lá e fez. Então,
quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, então ele tinha temor do Senhor, então o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, então por medo de Deus e por respeito, ele começou a fazer a movimentação toda ali, né? Por mais que ele ainda não tivesse visto, né? Ó, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você pensa só, você tá no meio do nada, construindo uma arca, tem um monte de gente olhando o que você tá fazendo, chamando você de louco, tá achando você de ridículo, te humilhando, porque você falou que vai acabar o mundo, porque Deus falou pra você que vai acabar. Então, pensa o nível de fé do cara, né? Pra acreditar nisso. A fé dele tem que estar muito boa, tem que estar com a fé top, gente. Pensa só, o nível de relacionamento pra uma coisa impossível aos olhos humanos, era impossível aos olhos humanos aquilo acontecer, e mesmo assim ele foi lá e fez. E aí, quando veio a chuva, quando todo mundo morreu, né, e todo mundo, na hora ali do desespero, quis ir na arca com ele, né, mas ele não deixou ninguém entrar. Você pensa só, qual que foi a recompensa dele no final? Ele ficou com o mundo todo pra ele. O mundo inteiro foi pra ele. Ficou tudo pra ele. Tudo. Então, todas as bênçãos do Senhor ficaram pra ele, né? Então, pela fé de Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Então, Abraão, ele nem sabia para onde ele estava indo, ele nem sabia o que ele ia fazer lá, mas ele foi porque ele acreditou em Deus. Ele acreditou no direcionamento, né, ali que Deus deu para ele. Então, ele não sabia como, ele não sabia aonde, mas mesmo assim, ele estava com a palavra de Deus no coração que ia acontecer. Então, mesmo assim, ele foi. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, com cordeiros da mesma promessa, né? Então, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus, né? Então, pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Basicamente, eu vou dar uma resumida aqui na história da Sara, né? A Sara, ela era esposa de Abraão. Nesse tempo que Deus deu essa promessa para eles, né? Que Abraão seria pai de multidões. Sara ainda debochou de Deus, né? Desconfiou. A fé dela foi falha, porque ela já era velha e Deus falou que ela ia ter um filho mesmo sendo velha, né? E acabou que ela até ali acabou debochando de Deus, né? Então, assim, daquele homem já tem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, até hoje, tem as descendências, né, de Abraão. Todo aquele que crê em Deus e que tem a fé firmada em Deus é um descendente de Abraão, né? Então, você veja só como Deus usou a vida de Abraão através da fé dele para engrandecer o nome dele, né? Então, a fé de Abraão era tão grande que Deus usava o nome, Deus ficou conhecido, né, como Deus de Abraão. As pessoas
se relacionavam com Deus, falavam com Deus, chamando Deus de Abraão, de tão grande que a fé de Abraão era, né? Pela fé, Abraão e também, deixa eu só ver aqui. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, né? Então, todo aquele que crê em Deus é descendente de Abraão. Todos esses ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que assim falam, mostram que estão buscando sua pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teria oportunidade de voltar. Então, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, pátria celestial, né? Então, eles esperavam ali na promessa de Deus. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado de Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé de Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício, aquele que havia recebido as promessas, que estava pronto de sacrificar o seu único filho. Vocês têm noção do tamanho da fé de Abraão? Ele ia matar, ia entregar o próprio filho dele para Deus, porque Deus tinha pedido. Você tem noção do tamanho da fé dele? A fé era tão grande que ele acreditava tanto no que Deus falava, que Deus falou, vai lá e mata seu filho. Ele foi lá e foi entregar, né, o filho dele como sacrifício, mas óbvio que Deus aí não deixou, né? Embora Deus já lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada, né? Então Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, a fé de Abraão ali, o que acontecia? Ele acreditava que Deus ressuscitava os mortos e que se ele matasse o filho não ia ter problema, porque Deus ia ressuscitar ele de novo. Então, você tem noção do tamanho da fé dele? Eu pergunto pra você agora, como que tá a sua fé? Você teria coragem, eu não sei se tem alguém ali assistindo que tem filho, mas você teria coragem de dar o seu filho pra morrer se Deus pedisse? Você tem noção do tamanho da fé? Mas tanto que também o cara foi engrandecido totalmente, né? Tanto que a gente tá aqui falando deles, né? Conhecido como Deus de Abraão, né? Deus ficou conhecido como Deus de Abraão. Então, Abraão, desculpa, já puxando aqui para outra parte. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiando na extremidade do seu bordão, né? Então, pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, né? Eles perceberam ali que Moisés não era uma pessoa comum, que ele era um ungido por Deus, e eles ficaram cuidando de Deus o máximo possível, cuidando de Moisés o máximo possível para que o propósito dele fosse cumprido, né? Então, ele não era uma criança comum e não temeram o decreto da lei, né? Porque a lei era matar todos os recém-nascidos. Então, pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho, né, da filha do faraó. Ele recusou aquela família, né, que ele adorou por tanto tempo,
preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, né? Então, também, né, a história de Moisés é total fé, né? Gente, você pensa só, eu vou chegar na frente de você agora e eu vou falar que vai vir um monte de peça na tua vida. Você olha pra mim e você fica, tá doida, retardada. Mas não, a fé dele era tão grande que ele batia de frente com quem fosse. Não era Faraó o problema dele, não era qualquer pessoa. Porque a intimidade que ele criou e o relacionamento que ele criou ali com Deus tornou a fé dele cada vez mais forte e ninguém conseguia bater de frente com ele. E ele falava e acontecia, né? Então, pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou porque via aquele que é invisível. Então, chega um momento que você está num relacionamento tão bom ali com Deus, que você vê ele como se ele fosse uma pessoa, mas invisível. Então, retomando, né, a fé, primeiro eu imagino, assim como Deus também imaginou, né, lá no começo, para fazer a criação do mundo, ele imaginou e aí ele fez, né? Então, eu não vou ler tudo, né, mas eu recomendo que vocês leiam, né, Hebreus 11, até para não tomar muito tempo de vocês. E é muito legal, tá bom, gente? É muito legal você ver, né, como Deus, ele realmente abençoa aqueles que têm fé nele. Porque todas essas pessoas saíram do nada. Você vê, Moisés era filho de escravo. Noé também não tem repertório na Bíblia que ele era rico já de início, né? Então, muitas outras histórias, se você for analisar, o único que era rico mesmo ali na Bíblia, que eu captei ali, era Jó. E mesmo assim, Deus fez ele vir pra pobreza, né? Pra testar a fé dele. E ele alavancou ele. Então, às vezes você deve estar preocupado. Poxa vida, eu tô passando por tanta dificuldade, eu tô passando por tanta coisa, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, tá tão difícil. Mas lembre-se que todas as pessoas que Deus chama passam por dificuldades extremas. Porque ele precisa que você passe por essas dificuldades. Ele precisa que você passe por esses momentos para que lá na frente a glória, o poder, a honra dele sejam manifestadas na sua vida. Então, tenham fé, gente. Tenham fé. Mas não seja aquela fé falha. Porque a fé que você acredita já desacreditando, como tá aqui na própria Bíblia, né? É como a onda do mar que é levada pelo vento. Então, é uma coisa que não tem muita significância para Deus. E toda vez que a sua fé estiver conectada, que você creia que as coisas impossíveis acontecerão na sua vida, creia que os milagres vão acontecer na sua vida. É tudo uma questão de crer. Então, a fé também é crer. A fé é você crer nas coisas que você não tem visto, as coisas que você não vê. Então, acesse a fé. Acesse na imaginação para você conseguir acessar no físico, tá bom, gente? Eu vou encerrar a live aqui, tá bom? Leiam ali Hebreus 11, tá? Quem tiver pergunta, alguma coisa também pode fazer, fico à disposição aí de todo mundo. Agradeço a todo mundo que ficou aqui até o final. É uma honra vir transbordar conteúdo para vocês, é uma honra. Toda vez que eu tô aqui falando, eu não tô edificando vocês, eu tô me edificando, né? Eu sempre falo isso. Não é vocês que eu edifico, é a mim mesmo, toda vez que eu tô falando alguma coisa aqui pra vocês. E eu quero muito que vocês prosperem, que vocês tenham um relacionamento com Deus e que a fé de vocês seja cada vez maior. Tá bom, pessoal? Beijo no coração de vocês e até amanhã. Amanhã tem live com o Nil, tá bom? Amanhã vai ter live com o Nil sobre autoconhecimento, tá bom? Você aí que não tem muito autoconhecimento, vamos tacar lenha aí pra mostrar como que funciona, tá bom, gente? Aí, Gabriel, muito obrigado pelo feedback, tá bom? Gabriel comentou ali, ó. Continue assim, assistirei mais vezes.
Muito obrigada, é uma honra, tá bom? É uma honra estar aqui na presença de todos vocês, tá bom? Eu subi uma foto ali, tá, pessoal? Subi uma foto, se vocês estão gostando das lives ou não, comenta lá, deixa o feedback lá pra mim que me motiva também, tá bom? Fechou, gente? Muito obrigada. Ótima noite a todo mundo.